Filmagem. Tem, vai falar tudo. Olha, se der ok? Então, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu sou a Jamile Ottman, farmacêutica e proprietária aqui da Ottman Pharma. Estou muito feliz com a presença de vocês, porque o tema hoje é bastante relevante. Conflitos de relacionamento. Trouxemos 2 terapeutas para trazer diferentes perspectivas sobre esse aspecto, Cris Sander e Eduardo Maciel Guerreiro. Respeito muito o trabalho dos dois, espero que vocês também participem, porque isso é uma conversa. Porque, afinal de contas, nos relacionar hoje tem sido tão difícil, né? Tá tão complicado a gente entender esse universo, esse contexto atual da gente poder se relacionar. E hoje teremos essas abordagens dentro disso, né, numa conversa interativa com vocês, para que a gente se situe melhor, né, Cris, nos dias de hoje, né, Edu? Exatamente. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigada por sua presença. Por ceder esse espaço de casa. Muito obrigada a cada um de vocês E por vamos... estar aqui. Né? Oi? As damas, né? Ai, que gentil. Olha, gente, eu fiquei pensando muito no que eu ia falar sobre relacionamento. E cheguei à conclusão que eu sou a pessoa menos indicada para falar sobre isso. Eu posso falar sobre o efeito que os relacionamentos trazem na vida de cada um de nós. Somos motivados, empurrados a buscar relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe muito bem como fazer isso. É imperativo na nossa vida recebermos e darmos afeto. Só como fazer isso é meio individual e coletivo. Temos uma vivência pessoal, como é que eu sinto isso, e tem fenômenos sociais, coletivos, de como isso está acontecendo. Então, a partir da experiência de cada um de nós, a gente vai construindo isso que a gente chama de relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento entre amigos, seja um relacionamento profissional, todos são relacionamentos que seguem uma normativa individual. Como eu me relaciono com tudo isso? Que forma eu me percebo me movimentando na vida em busca de um bom relacionamento? É basicamente isso. Sim, vou dar um passo atrás, porque eu tenho quase certeza que as pessoas devem estar se perguntando o que é transpessoal, né? Porque nós atuamos como terapeuta transpessoal e a transpessoalidade é o que vai para além da pessoa, né? Então, alguns estudiosos da psicologia tentaram entender alguns fenômenos de expansão de consciência, né? Aquelas de quase morte, que a pessoa vê o túnel, ou que tem uma experiência de conexão com o universo. Se pesquisarem, vocês vão ver que é muito comum. Então, alguns cientistas tentaram criar essas experiências para estudá-la. E essa psicologia que estuda isso é a transpessoal, tá? Só contextualizando. Então, a Cris colocou muito bem que as relações, elas permeiam nós, seres humanos, né? Somos seres sociais e estão em todos os aspectos da vida, né? Desde criança. Se nós não formos cuidados por alguém, né? Se não tiver uma relação ali, filho-pai, você não vai se desenvolver. Mais à frente, as relações com os colegas de escola e tal. Estou ampliando porque o aspecto relacional, ele impacta em toda a nossa vida, né? As relações também entre estados. Estamos vendo que não estamos nos relacionando bem entre estados, né? As guerras, tem mais de 33 guerras hoje atuantes no mundo, né? Então, pensando dessa forma, de onde parte a guerra? Possivelmente do coração de algum ser humano que sente que deve ter o que o outro tem, ou que não concorda com o que o outro pensa, que mais à frente nós falaremos da polarização, né? E aí, aproveitando,
O que vocês entendem? Vai ser bem interativo. Eu não avisei, mas todo mundo aqui vai participar. Virou terapia em grupo, gente. Corram. Não, mas é legal saber o que vocês pensam também, né? Porque aqui ninguém é dono da verdade. Estamos discutindo uma situação social, que é a relação, né? E é importante também que cada um traga para a gente o pensamento. O que vocês entendem, de uma forma geral, como conflitos de relacionamento? Eu penso que, assim, todo mundo está certo olhando pelo ângulo que está olhando, ou todo mundo se considera certo olhando por ângulos diferentes, então nenhuma das opiniões deve ser totalmente descartada. Só que, quando as pessoas não estão dispostas a ouvir uma outra, não importa o que o outro está dizendo, porque o segundo não está ouvindo. Uhum. Então, assim, se o ser humano não tiver, e a gente não tem essa consciência de que todo mundo tem que acrescentar, ou seja, o que um fala tem que adicionar, deixar alguma coisa bacana para o outro, e o que o outro fala tem que deixar alguma coisa para o outro pensar, isso gera conflito, que é o que normalmente acontece em todos os lugares. Qual é o seu nome? Paula. Então, Paulo, concordo perfeitamente. Tem uma imagem, né, que descreve muito bem o que você falou, que é o número 6 desenhado no chão, eu aqui e aquela moça simpática ali. Se ela olha para a figura, ela vê um 6 e eu vejo um 9, né? E nenhum de nós estamos errados, né? Existe uma verdade em cada um que vai ter que ser acordada, né, discutida, para entender o ponto de vista. Mas alguém arrisca? Não? Bom dia. Desculpa, imagina. Eu acho que assim, eu penso que às vezes numa relação se esquece da terceira pessoa. Porque numa relação tem eu, você e nós, né? E o meio termo do que cada um pode ceder, eu acho que tem muito a ver com você ceder também, né? Porque já não é mais só você. Então, o respeito com a terceira pessoa, no caso, que seria a nossa relação que a gente está construindo, eu penso que um relacionamento ele é construído, né? É um tijolo, é com cimento, é um tijolo, espera, vê como fica, e aquilo vai se desenhando com o que eu posso entregar, com o que o outro pode entregar. E às vezes as pessoas vão lá e não percebem, né? Quer que seja aquele muro só do teu jeito. E você, para ver um muro que não é só seu, você tem que também ceder aquilo que você não gostou daquela imperfeiçãozinha, mas que o outro colocou lá. Eu acho que tem muito a ver, hoje as pessoas estão muito intolerantes de ceder, entendeu? De se doar, de entender que nem tudo vai ser do jeito que você quer, né? E não é porque construiu que está pronto, né? Vai ter que fazer a Não, manutenção. e é mesmo que constrói, depois que está pronto, cada um vai lá dar umas pancadas nele, né? Dependendo da força, aquilo vai rachando devagar. Então, quer dizer, do jeito que você constrói, aos poucos, você também destrói aos poucos, né? E eu acho também que tem uma questão, a gente não é educado para ser vulnerável. E o relacionamento exige intimidade, exige ser vulnerável, exige falar a verdade, dizer o que está sentindo, ó, não está fácil, estou sentindo isso. Então isso gera um conflito muito grande, porque eu estou sempre imaginando o que o outro está pensando. Ele agiu assim por causa disso. Estou sempre imaginando e não converso. Então a gente está numa sociedade que não conversa, não dialoga. Isso, o Edu colocou a falta de diálogo, mas o diálogo ele tem um timing no meu entendimento. Às vezes eu estou aberta para esse diálogo, o outro não. O relacionamento ele é feito como uma coreografia no meu entendimento. Tem que ter uma harmonia para que ele aconteça, um tempo em que ele aconteça. E diferente do que você disse, que são 3, eu diria que são 4. Porque tenho eu e a minha imaginação, a minha ilusão de como o outro devia ser. E o outro também, tem ele e a imaginação de como a coisa deveria acontecer. Então, harmonizar essas partes perde muito do mistério e entra na intimidade, porque quando eu fico na minha imaginação, tudo é perfeito. Quando eu crio o meu príncipe encantado, ele é um Frankenstein, porque eu pego elementos de cada um
bom para o meu príncipe. E a outra pessoa é só ela. É Não tá, idealização, né? Cris? É a idealização. A perda da idealização é um sofrimento danado, porque parece que o outro mentiu para mim. Não, quem mentiu fui eu. Mas eles vendem essa imagem. Talvez nós Não é? eles, ela tá falando eles. Não, eles, eu digo a pessoa, o todo. Eles, a pessoa. Eu já ia pedir ajuda aqui. Olha, eu tinha sido contratado hoje só para concordar com as mulheres. Eu não recebi o cachê, eu estou pronto para rebater. Olha, a gente acerta lá fora. Olha, eu só queria fazer um comentário. Eu pensei que um relacionamento, o problema dele começasse quando você aparecesse o terceiro. Vocês já estão falando que tem o terceiro e o quarto? Meu Deus, eu Pois já tá estou ficando perdido aqui, né? interessante. Mas você se relaciona sempre com duas pessoas ao mesmo tempo. Porque dependendo da personalidade do parceiro, da parceira, não importa, você compra aquilo que ele te apresentou. Você, pô, é legal. E se não tiver empatia, como é que fica? Exato. Só que Exato. quando você começa a conviver com, não importa, seja amigo, seja, não importa, em termos de relacionamento, quer dizer, aquela primeira imagem é interessante, te conquistou, te convenceu. Só que no dia a dia você vê que não é aquilo. O príncipe vira sapo. Essa vira bruxa. Olha, todo sapo que recebe depois de um beijo vira príncipe, viu? Esse é o contrário. Ele aparece todo bonito, galanteador, todo charmoso. Um verdadeiro... Gentleman. Sabe? Com o passar do tempo, não muito tempo, 5 anos depois, sabe? A pessoa não toma banho, quer beijinho, não toma banho, quer fazer amor, não tem higiene, porque, sabe, quer receber, mas não quer fazer por onde ganhar aquilo. Eu acho que nós fazemos a mesma coisa. Sim, a mulher também de princesa, Sim. altamente sexy, vira bruxa, né? Quer dizer, a gente vai tirando o salto 15 e vestindo moletom, né? Eu tô falando por mim. Eu continuo até hoje do mesmo jeito que Não acredito. que a pessoa me conheceu. Sim, Não. verdade. Mas eu acho também que a gente vai se transformando. É natural que a gente É lógico que a gente A não ser os transforma. cabelos brancos que nasceram depois. E a questão Que também do continua a mesma relacionamento, ele também vai mudando, porque no Lógico. começo existe aquela Paixão, coisa, né? né? A paixão. É natural, e tudo vai se Pensa, estabilizando. perfeito. Né? Não, eu sou E aí entra realmente Pensamento igual, assim, o que vale o outro ser. Porque também não se Amadurece, transforma, não existe uma coisa igual. Amadurece. Não tem como se sustentar. Mas o que você Até pra entender mandou por que que eles do mudam Chico tanto, Bosco, as pessoas. eu achei Ah, bárbaro. Muda muito. A Jamile me mandou Tão pouco um tempo. vídeo do Chico Então, Bosco, daquele fico- Papo de Segunda. Eu achei bem interessante, porque ele mostra a incompatibilidade do romance apaixonado e a intimidade, porque o apaixonado é mistério, é descobrir o outro, é se encantar pelo outro, e a intimidade é desvendar o outro como ele é mesmo. Então, essa incompatibilidade a gente tem que administrar na relação, a gente tem que administrar com a gente e assumir a parte que nos cabe. Então, se eu posso falar alguma coisa, é que o autoconhecimento, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa, o que eu desejo dessa pessoa, o que eu desejo dessa relação, parte do pressuposto de clareza. Se eu não tenho clareza, é o que o outro falou, você chega na fila do McDonald's, olha e fala assim, eu não quero batata. O atendente, né? Gente, eu pedi para vocês desligarem o celular. Sim, claro. Por favor. Se eu não sei o que eu busco, e cada um busca algo muito específico, e aí nós conversamos, né, sobre amor. O que é o amor? O que desencadeia em mim algo que elege uma pessoa, um ser, uma situação, um trabalho como amor? É seletivo, não serve qualquer um.
Se eu não souber o que eu quero, fica frustrante, porque eu vou me deparar com o que o outro tem para me oferecer. E a ideia é, eu vou transformar. Sim. Eu tinha um terapeuta que dizia assim, mulher não ama, mulher cisma. E coitada de você, se você, ela cismar com você. É verdade, é verdade. E esse processo de alteração, eu conheci uma pessoa, eu conheci um amigo, eu conheci um trabalho. Esse processo de alteração é um processo de forças, de dominância que existe em cada um de nós. Eu vou querer pegar a pessoa e transformar no meu príncipe idealizado. E ele olha e fala assim, meu Deus, ela me conheceu assim, eu não menti. E de repente é acusado ou acusada de ter mentido, né? Como você falou, não, ele não mentiu. É a nossa ilusão que criou algo que não era real. Ele mentiu sim. Ele mente sim. Mentiu não. Mentiu feio. Não mentiu não. Ele é autêntico. A gente é que inventa a história. Isso. Não, ele aparecia uma coisa para me conquistar. Depois que conquistou, aí falou, essa tá no papo. Não, é imaginar. Aí Personalidade Mas narcisista. Esse negócio, já é isso que eu ia falar. Gente, deixa eu só fazer uma observação. Tem um ditado que diz, a verdade é aquilo que cada um resolve acreditar. Já começa por aí. Né? E eu posso fala bem rápido isso. Nós vamos fugir um pouco aqui da assunto. Vamos falar, a vaca na Índia é uma coisa, a vaca aqui no Brasil é uma coisa. Devido à interpretação de cada um de nós. Aqui nós temos um sistema de que ela serve para corte, para nossa alimentação. Lá ela é uma deusa. Mas no fundo a vaca é aqui, ela é a vaca do mesmo jeito. Então, se a gente for entrar em conflitos nesse sentido aqui de que a coisa que mais comum que eu escuto é todos os homens são a mesma coisa. Essa é a frase que a gente mais escuta, principalmente quando você passa por um sistema de frustração, uma experiência triste, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Quem criou essa frase? Todos os homens são iguais. Quem criou essa frase? Boa, essa aí é a que eu mais escuto e eu nunca tive interesse. Você vai ganhar um 10. Quem ganha? Todos os homens são iguais. Foi a Desde mulher. a Foi a mulher. Nós somos iguais. Eu já gosto de jogar a culpa um pouco mais em cima delas, porque quem comeu a maçã foram elas, não fomos nós. Então, isso aí, acho que desde a criação do mundo, eu brinco porque, ao mesmo tempo, como eu defendo que vocês sejam a criação mais perfeita, porque Deus gastou 7 dias, a última criação foi vocês, por isso ele até precisou descansar no 7º dia depois, né? E vocês tiveram a capacidade de enrolar o Adão para cair nessa também. A gente estava num paraíso lá, vocês comeram a maçã, convenceram a gente, depois disso o mundo acabou para nós. Mas na hora de usar o brinquedinho, né? Nós ficamos inteligentes. Não, mas uma vez você falou pra mim, Marcelo, a respeito disso, de tipo... Não me chama não, porque senão vai dar bola. Não, você falou assim, às vezes as mulheres falam assim, poxa, mas todo homem, porque todo relacionamento, será que a mulher passou por vários, será que era todos errados e ela, certo? Existe Né? nessa polêmica toda, eu falo, eu tô sozinho porque eu quero ficar sozinho, Mas existe o relacionamento hoje, ontem e há muito tempo atrás. Não tem nada, não tem como balizar isso. Perfeito. A gente fala do hoje, Perfeito. fala da época que ela conheceu o marido dela. Se ele mentiu, se ele traiu, é outra história. Agora, se ele se transformou ao longo dos anos, é normal, a gente muda, não tem como não mudar. Como é que eu estou num relacionamento há 10, 20 anos, eu não vou mudar, só se eu for débil mental, tenho que mudar. Agora, trair, sacanear, é outra história. Aí ele é má fé isso, outra pessoa. Isso não pode acontecer. Agora, achar que em 5 anos, 3 anos você conhece uma pessoa, isso é uma utopia. Não se conhece uma pessoa em 3 anos, em 5 anos. Então, só que em 5 anos, entre esses anos do começo que a gente se conheceu, aos 5 anos, ele mentiu, ele me enrolou. Eu vou te falar uma coisa, se você não viu os sinais no primeiro, no segundo, no terceiro ano, você vai me desculpar, mas hoje é assim, os sinais estão ali claros. Se você não pegar aquele gancho, você vai sofrer. Tudo camuflado. Tem um tempo de A gente não consegue ver muitas vezes, ou a gente não quer ver muitas vezes. Agora o marido dela deve estar falando para os amigos, aquela mulher, eu não conhecia ela, porque é o papo, né? Eu estou falando porque eu sou homem.
Os homens se juntam e falam, por que você pode? Porque aquela mulher não presta. Aquela mulher andava de moletom, não passava perfume. E ela fala a mesma coisa aqui, porque não estão os dois. Isso aqui não é uma terapia de casal. Ele não pode estar aqui para se defender. Sim. E ao mesmo tempo fica esse negócio de... Polarizar. Culpar o outro. Fica culpando Então tá o bom, outro. se é assim eu não vou falar mais nada. Não, acabou. Não, mas sabe o que eu penso a respeito disso que você Eu comentou? tô falando porque eu sou homem. Aí é uma eu tô falando do meu lado. escolha da Você gente. tá falando por você. Eu não falo Não, mal da de... minha situação. Quando o meu relacionamento termina, eu não falo mal de ninguém. Terminou, é como se cortasse uma fita. Acabou. Nem tem lembranças, não tem nada. Sem tomar partido, né, eu queria trazer algumas reflexões do que foi dito, né? Por exemplo, eu entendo o que você está falando, entendo mesmo. Só que vai cair justamente naquela questão da construção do muro, né? Porque para construir, você fez uma venda, e ele fez outra, e vocês dois compraram. É ou não? Foi, né? Porque Sim. juntou. Só que a impressão que dá, e a gente vai falar disso mais à frente, é que a meta do relacionamento acaba sendo só a união, né? Só a junção, o casamento, estabilizar a relação, ter uma casa e partir daí como realizado. Só que o relacionamento ele é construído todo dia, né? A Jamile colocou a questão do muro, eu colocaria a questão da planta. Se você não regar todo dia, vai morrer. Só que, no momento que você percebeu, né, que teve alguma coisa que saiu do eixo, é um reajuste. Ali é a hora de falar, opa, esse tijolo tá fora, opa, essa planta tá Sentar e cima. conversar e decidir. Aí, ó, a gente colocou aqui como problemas de relacionamento, né? Sim. Falta de diálogo, desrespeito, ciúmes. Eu achei muito interessante essa charge aí que fala o seguinte, vou ler para vocês, está bem pequenininho, né? O macho fala aqui para a fêmea que não sei que tipo de ser que é esse, né? Um bichinho diferente. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Ela falou, uau, agora você traduz. Poxa, aí você quer demais. Aí você quer. Traduzir já não vai dar, entendeu? Então esse alinhamento de expectativa é a cada semana, é a cada mês. Tem alguma coisa fora? Olha, vamos sentar e conversar. E o homem, eu confesso, ele tem uma dificuldade para falar de relacionamento e De sentimento. entender, né, dele próprio o que está acontecendo. E quando mulher De não discutir a aceita, relação, né? A né? DR já, né? Ele prefere Quando o outro ligar o não videogame, aceita, tá? cair na caixa do nada, ou sei que você deve estar me criticando mentalmente. Mas a Sou bem transparente. Se tiver alguma coisa aqui, eu me vote bem mais. Senão Não, tô- mas Aham. eu digo o padrão, né? Eu não digo todos, porque não dá pra generalizar nada. Mas o padrão do homem é, cara, porque chegou do serviço com a cabeça cheia, pegou o trânsito, esses 15, 20 minutos aqui eu quero sentar no sofá e quero estar na caixa do nada. Mas não vem daquilo não que quero o homem é ouvir uma- totalmente razão, a mulher é emoção. Não. Não tem como o homem se colocar no lugar da mulher, porque os homens de hoje, eles não são... Eu digo isso porque antigamente tudo era muito bucólico, antigamente tudo era muito, eu te amo, hoje eu te amo sai fácil, assim. Não, Perfeito. vamos, você é a mulher da minha vida, mas sabe me falar de dedo. Eu compreendo que isso há muitos e muitos anos atrás era até uma verdade, por isso que os casais mais velhos hoje ainda estão juntos, com todos os problemas que eles têm. Hoje não fica mais. Hoje não fica. O dia do atual não fica. Por mais que você se esforce, a outra pessoa se esforce, você sente para conversar. É o que ele falou, né? Às vezes as conversas não são muito bem alinhadas, mas a tendência é que o negócio degringole mesmo. Por quê? A culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Não, a culpa pode ser no lado positivo e no lado negativo. A Pode ser responsabilidade. a responsabilidade. Eu falo culpa, você é tão feliz, você tem a culpa da felicidade. Eu uso esse termo, né? Mas a responsabilidade é dos dois. Só que é o que falou, como a mulher, eu vejo, né? Eu já passei por várias, eu vejo que a mulher é muito assim, é muito amor, muita emoção, por isso que ela é mãe, só ela pode ser mãe, e o homem é mais razão, o homem é mais, ele pesa um pouco mais as coisas pro lado racional. Tanto é, que eu estudo sobre isso também, por isso que os homens hoje e as mulheres não estão mais se encontrando, e quando se encontram, fica um curto espaço de tempo. Se não for por interesse, fica um curto espaço de tempo. Entendeu? Porque eles estão assim, ó, mulher fala que não encontra mais homem não quer saber mais de mulher hoje, homem não quer mais saber de mulher hoje. Homem não quer mais encontro, não quer ir para bar, não quer sair, não quer casar, a não ser homens maduros que não são essa leva. Não quer mais saber. Eu falo por mim, se perguntar para mim, você quer... Eu já fui casado, já tive namorado, você quer ter uma mulher hoje? Posso, mas não quero. Posso, mas não quero. Desculpa. Por favor, Paulo.
assim, você está colocando, e deixa eu falar, eu sou heterossexual antes de mais nada, e não que isso importe, mas pela minha colocação, você está colocando os termos entre homens e mulheres. Eu acho que são seres humanos com seres humanos. Eu tenho muitos amigos que eles são do mesmo sexo e se relacionam como Eu, casal. como arquiteto, tenho vários. E eles têm conflitos semelhantes, os mesmos tipos de conflito, independente de serem homens com homens ou mulheres com mulheres. Então, eu colocaria os conflitos como uma questão dos seres humanos. Eu acho que, voltando àquilo, são 2 pontos de vista entre o 6 e o 9, depende do ângulo que está visando. E quando o outro, como você estava colocando, não quer absorver o que aqui está falando, para que, se for um relacionamento de casal, eu acho que tem o santo divórcio, né? Ou vamos dar um tempo, ou vamos conversar, ou vamos, né, tentar argumentar. Mas eu colocaria conflitos, eu particularmente, como conflito entre seres humanos, que cada um vai aprendendo ao longo do tempo e ampliando a visão, e às vezes o outro que está, o parceiro, não consegue seguir nessa mesma visão, nesse mesmo caminho. Quando esses caminhos não são mais congruentes, eu acho interessante que eles se separem, quando isso é possível. Mas eu acho que isso é um conflito entre pessoas. Isso no meu ver, no meu ponto de vista, não homens e mulheres, força de homem. Eu concordo com você. Concordo com você. Plenamente. Hoje, em termos de relacionamento homem e mulher, casamento, eu sou totalmente contra. Casar, não. Você pode até ter um relacionamento estável, mas o problema é o papel. O papel parece que um tem posse sobre o outro, e aquela sociedade essa sociedade que ainda é machista, tá? A mulher é aquela que sai do serviço, chega em casa, ainda tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que lavar a louça, e o homem chega, eu tô cansado, vou ver o jornal. Bota o pezão lá. Então, eu acho assim, é ruim você ter um relacionamento onde você não tem um companheirismo. Eu acho que a gente busca hoje, acho que todo mundo busca uma pessoa companheira. Parceiro, né? Parceiro. Parceiro. Hoje você não encontra mais. Assim, raro. Existe. Mas assim, a grosso modo, não tem. Então, é fato. Tá junto. Foi como eu falei, você comprou uma ideia. A pessoa te mostra alguma coisa. Você compra, você falou, poxa, é legal, tá dentro do que eu quero. Certo? Então, tá combinando comigo. Ao invés de fazer assim, vai fazendo assim. Então, eu acho assim, cada um tem que buscar a sua felicidade. Não adianta hoje você sentar, conversar, vamos ter aquele papo, aquela coisa, e hoje vai ter DR em casa. Pra que isso, gente? Mas sabe Você conversa com uma, duas, relação a três. homem e mulher, o que eu percebo assim? Eu falei homem e mulher porque era o assunto homem e mulher. Não. Como eu não tive relacionamento aí com outros gêneros, então eu falei sobre isso. Não desmerecer os relacionamentos. E sim só pautando o que a gente iniciou aqui. Não, sempre, mas né? baseado no que você falou, e a gente, inevitavelmente, o comportamento predominante da mulher e o comportamento predominante do homem, isso eu posso falar aqui no meu balcão, e que eu vejo. Os homens dificilmente vão chegar, não sei, tá no consultório, tô falando pela minha experiência profissional, aqui surtado, entre aspas, porque o outro não ligou. Isso é um comportamento típico da mulher, porque ela vai ficando com a pessoa, ela já acha... E se não ligou, o contato, não fez o contato. Não fez o contato, eu não vou ligar. Ela costuma ter essa postura, e vamos deixar claro que eu não estou falando nada que é 100%, mas o que eu percebo é mais predominante que a mulher, num único encontro, crie uma situação e aquilo realmente desequilibra ela quando foge, e ela vê que ela está tendo uma relação e não um relacionamento. Para o homem, na maioria das vezes, é mais fácil ter uma relação e não um relacionamento. Eles buscam mais uma relação do que, como ele falou, eu quero uma relação, tudo bem, mas um relacionamento, né? Então eu vejo que essa coisa da mulher e do homem
por mais que existam os casais homoafetivos, eu acho que 2 mulheres mais complicado ainda do que 2 homens, porque eles têm uma posição mais fria, mais mental do que aquilo é uma relação e não deu certo, beleza. A mulher, ela faz de qualquer relação um relacionamento do que vai ter que ser duradouro e ela se frustra com uma proporção muito maior e mais dolorida. Não sei se isso é a realidade que chega para vocês também. Isso queria só fazer um ponto, Cris, porque é a atualidade, né? Só que tanto da forma como você colocou quanto o colega, como que é o seu nome? Marcelo. Parece uma coisa meio fatalista, que não vai ter jeito, né? Só que... Eu acho que é, um pouco. Não é possível que seja isso. Porque assim, tudo bem que o homem ele não está inserido em questões de busca de autoconhecimento ainda, como as mulheres estão, né? Mas eu acho que, de repente, pode despertar no homem. Eu não acho que o homem seja totalmente racional, embora seja bem mais racional, né? E eu não acho que ser racional seja uma vantagem. Não é. Porque algumas verdades não estão na razão, porque a gente erra muito. Se você tem um relacionamento onde você é hétero e 2 mulheres hétero não são homoafetivos, é complicado. Porque eu tive muitos amigos que têm esse tipo de relacionamento, sofria mais do que eu. Entendeu? Amigos bissexuais que sofrem pra caramba, entendeu? Então, tá sempre naquela sofrimento. Eu chego lá, é só sofrimento. Puxa, imagina se eu tivesse nessa, eu tava pior ainda. Então, o que eu quero dizer é assim, se não tiver uma estabilidade, seja da parte da mulher, da parte do homem no relacionamento, vai degringolar. Alguém tem que pensar, e alguém tem que ser um pouco racional, porque degringola. Se fosse tudo paixão, não dá certo. Alguém tem que pensar, tem uma conta para pagar amanhã. Não, vamos pensar que de repente o amor vai trazer. Não, tem que se virar. É parte prática mesmo, né? Posso fazer só uma? Eu vejo uma diferença entre relação. Mas alguém tem que pensar. Ou você ou seu marido, alguém tem que pensar. Eu penso, então eu sou contra o casamento hoje. Você é um marido Eu só vejo uma diferença entre relação e relacionamento. A relação seria mais ou menos aquilo que você acha que você está propondo hoje, e sinceramente eu acho bastante prático isso, e é o que mais realmente acho que vem acontecendo aí. Agora, acho que a diferença do relacionamento é assim, primeiro, a relação a gente só está preocupado naquilo que a gente busca. Sim. A gente só busca. Essa é a verdade. No relacionamento, no primeiro momento, você busca uma relação. No relacionamento, aí você passa a deixar de ser a prioridade para ser servir o próximo. Eu acho que para mim o conceito do amor é esse, é quando você deixa de pensar em você e você se sacrifica para poder viver pelo outro, sem radicalismo, tá? Não vou nem trazer questões religiosas, nada disso, não. Acho que para mim a explicação, acho que a melhor explicação que eu particularmente tive com relação ao amor. Então existe essa diferença. O primeiro ponto é que, na verdade, hoje nós estamos num mundo que ninguém mais sabe o que quer. Essa é a realidade. A velocidade, nós estamos 5G naquilo que a gente pensa, naquilo que muda, nós estamos nos adaptando a essa nova era aí, quer dizer, tentando, principalmente para pessoas um pouco mais de idade, tem uma dificuldade muito mais grande. Você pode ver que essa geração da mais jovem aí não está nem aí, para eles está tudo bem, eles se acertam, ficam, aquele negócio, eles não têm tanto, as crises deles são de existencialismo, são outras diferentes, apesar de ter uma pancada de depressão nessa idade, tudo, mas tecnicamente não está muito voltado a relações pessoais entre eles. São outros fatores que colocam. Então eu vejo isso. Ele citou um exemplo que eu vou defender, esse autoconhecimento. E acho que isso também falta muito para as mulheres também, não só para os homens, não. Eu acredito que, pelo fato de elas serem mais emocionais, então a espiritualidade é um fator um pouco mais importante ainda um pouco, porque os homens estão se tornando bem mais espiritualizados também. Tá? Então o que eu vejo é isso. Primeiro, autoconhecimento, saber exatamente o que você quer, né? E terceiro é isso, na hora que você entrar num relacionamento, você tem que entender que você, a partir dali, você vai servir, você tem que tá ali para o próximo. Não é, Elisade, não é, meu Deus do céu, veja se você pegou o sentido daquilo. Não é, parei de viver e vou viver por ele, né? Mas a sua dedicação à pessoa, ela passa a ser diferente. Tem que ser. Isso que mas é isso que tá. O que acontece é que, muitas vezes, você faz isso e você não tem isso como retorno. Eu acho que o princípio do término do relacionamento começa já por aí. E aí vem aquele negócio, como todo bom ser humano, é super mais fácil você transferir a culpa para o outro. O culpado é sempre o outro. Por quê? Pela falta de autoconhecimento. Falar onde que eu errei, ou o que eu queria. Os sinais, eles são dados. Os sinais, eles são dados.
Mas aí entra orgulho, ego, vaidade, e muitas vezes nós Inclusive, mantemos esperança também. esperança, exatamente, esperança, baixa autoestima, são todos esses fatores que permitem que a gente viva. Eu vou ser radical, agora eu vou apanhar, vou sair correndo depois dessa. As mulheres, elas amam um cafajeste. Porque o cafajeste atrapalha, elas amam, mas a realidade é essa. Porque é o cara que vem e mente, fala exatamente aquilo que você quer ouvir para o negócio, para mantê-la sob controle. Essa é a realidade. Então, quer dizer, o cara... Só como olhem assim, você sonho com o cara que vem, paga a conta, abre a porta de não sei o quê. Imagina, vocês vão fazer que nem Eva. Um cara que faz isso 2 semanas depois, vocês estão fazendo de gato e sapato, depois vocês perdem o respeito por ele. A realidade, essa é a realidade. Assim como eu vejo, particular, não posso centralizar, né? Então é isso, se você não entender que é um autoconhecimento, tem que ser um negócio negociado. Negociado ninguém quer, a gente quer do jeito que a gente quer. Perfeito, Né? isso mesmo. Falei demais. Eu acredito que, independente de razão e emoção, é a disposição, quando você está disposto. Né? Então, assim, quando você está pegando o gancho que ele acabou de falar do autoconhecimento, hoje eu estou sempre buscando, né, já tem algum tempo que eu estou buscando vivências, atividades para trabalhar isso em mim. Então, hoje, eu, Bárbara, eu tenho plena consciência, eu necessito 100% do diálogo. Porque se não tem a conversa e não é deixado claro, a minha mente, ela cria coisas assim, nossa, loucamente. E por curiosidade, melhores ou piores que a realidade? Piores. Pois é. Piores. Você começa a imaginar 1000 coisas. E aí, quando eu vou conversar com o Daniel aqui, entre 10 situações que já tiveram, 9 eu busquei procurar conversar. E aí eu vejo que eu fantasiei pra caramba, que não tinha nada a ver aquilo que eu tava pensando na minha mente, é resolvido em 1 minuto. Sofreu tanto por isso, né? E eu sofri muito, me martirizei, pensei várias coisas, assim. Então, essa questão da disposição é o que hoje eu vejo que é extremamente necessário, né? Igual o senhor citou sobre a questão, o homem sente, vai jogar, então... Sim, porque é muito mais fácil. Né? Aparentemente é muito mais fácil do que sentar e conversar e expor e tudo mais. Mas eu falei 10 ou 15 minutos. Não esqueci do prazo que eu dei também. Não é o dia inteiro. Sim. Por que as mulheres elas têm elas parecem, citando um pouquinho o exemplo dela, a sensação de que nós temos que saber de tudo. Ela fala, mas eu faço isso, como é que ele não percebe? Como é que ele não percebe? Porque quer ser muito mais fácil você vir e falar. São os signos, né, os sinais, tanto de um lado quanto do outro. Uhum. São sinalizações que a gente acredita, em ambos os casos, que está ficando tremendamente explícito que quando eu, vegetariana, frito um bife, é a maior declaração de amor que o cara está recebendo. E ele vai olhar e falar assim, nossa, mas o bife está salgado. Né? Quer dizer, então, a sinalização é ignorada. Com o tempo, a gente acostuma com o outro, acostuma com os sinais e passa a ignorar de uma forma maior os sinais. Completando o que você disse, Fábio, para a psicologia, o amor é uma anomalia, porque o nosso ego quer que sejamos a figura central, protagonista da nossa vida. Quando eu abro mão de mim, para fazer pelo outro, é uma anomalia, é um sofrimento, porque parece que eu estou saindo daquilo que eu fui feita para ser. Uhum. Né? Então, quando eu faço pelo outro, já é uma declaração amorosa. E esse outro pode ser um filho, pode ser um companheiro, pode ser um amigo. Eu posso abrir mão de mim pelo outro. Isso é uma declaração de amor. E eu gostaria de trazer um ponto que eu fiquei pensando muito. Talvez porque eu tenha acompanhado há mais tempo, eu sou mais velha, uma sociedade que tinha normas claras do que era esperado do homem e da mulher. Parâmetros. Então, tanto fazia se era o José, o João, a Maria ou a Rita. Ela cumprindo aquela normativa, ele cumprindo aquela normativa, o casamento, beleza, 60 anos de casado. Ninguém queria saber do sentimento do outro, né? Isso é o amor romântico. A gente, quando começa a estudar sobre o amor, que tem o amor romântico, é a raiz da própria psicologia. Ela não existia como ciência, nem como relacionamento, era negócio.
Quando a gente fala em assinar o papel, não é o papel, é porque é uma sociedade financeira, envolve grana, ganhos e perdas. E a gente acha que é linda. Vou pôr o nome dele, estou garantida. Não. Vai pôr até o sobrenome dele, Nossa, dos grandes arrependimentos da vida. Mas, a hora que eu firmo um contrato, não deveria ser, porque agora isso sumiu, vamos voltar, né? A sociedade que a gente conhecia das avós, bisavós, onde os parâmetros estavam estabelecidos, desde que eu cumprisse o que era esperado de uma esposa, de uma mãe, o outro do marido, beleza, funcionava. O que cada um sentia, acho que nem sentia, porque não tinha essa questão sendo levantada. É assim que é. Esses parâmetros foram tirados, porque tudo evolui, tudo modifica. E nós estamos sem um parâmetro. Cada um salve-se quem puder. Todo mundo com medo de todo mundo, homens contra mulheres, e das mais variadas formas e expressões. Eu queria pegar o gancho, Cris, porque a gente já fala dessa questão do feminismo e do Red Pill. Sim. E tem as culturas também, né? Cada pessoa de cada lugar, de região, Nordeste, já são mais brucutu, mais grosseiro, sabe? Tem a cultura Mas é mais deles, claro, assim. mas é mais claro. Mais claro, sim. Né? Quanto mais primitiva, eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá. Sim. Eu convivi no meio de índio. Gente, eu tenho uma história que é louca. Mas, enfim. A senhora é maravilhosa. Imagina. À medida em que você vai tornando mais complexo, são camadas numa cebola que você vai acrescentando. Porque senão um casal para que serve? Procriar. Pronto. É o bichinho. Isso é a camada central. O homem e a mulher é só para o que me atrai no outro é o bichinho. Ela está falando que se você tirar todas as camadas, sobra isso, né? É muito mais... É elaborado. Eu vou acrescentando. Porque o passo inicial, que a gente conversando, a gente não se conhecia, e por um acaso ele fez transpessoal e eu também há 30 anos atrás, e é uma área da psicologia muito controversa, no mundo inteiro. Sim. Porque a psicologia cuida da mecânica do ego. Como é que funciona? A hora que tira isso e entra no que a gente chama de espiritualidade, cada um entenda como quiser, é o além do ego. Como que eu falo em intuição? Ai, nossa, não precisa ir para o segmento religioso. Eu intuo de que alguma coisa, aquele cara é perigoso, mas eu vou. Eu vou porque eu sou ousada e vou. Daí adoro o perigo. Pintou uma coisa perigosa, já começa a ficar assanhada, né? Então, uma coisa da atração, talvez pelo meu oposto. Se eu sou pamonha, eu vou gostar do cara mais... Do banana. Do cutu. Se eu sou imperativa, eu vou gostar do banana, né? Então, é verdade. Tem uma coisa assim que a gente... É sem ser pejorativo, né? Isso é só a característica. Só completando uma questão. Todos nós somos feitos para conduzirmos sozinhos pela vida. Então eu tenho que ter razão e emoção em mim. Não posso depender do outro para só pensar na conta de luz. Eu vou ter que administrar minha vida prática, embora a minha percepção prioritária seja a emoção. Eu não sou muito emotiva, não é da minha natureza e talvez não da minha cultura paralela, né? Família alemã é meio... Então vamos sentar e conversar. Meu pai falava, se engravidar o filho é teu, você faz o que você quiser, sai com quem você quiser, mas se engravidar, adeus faculdade, né, baby? Você vai ter que administrar a tua escolha. Então era tudo sempre muito conversado. Então eu entendo que é necessário esse equilíbrio entre as partes individuais para que eu possa me relacionar com a parte do outro. Senão eu vou às cegas.
buscar o que me falta. Eu vou buscar razão no outro, porque eu não consigo lidar com o lado prático. E eu, às vezes, lista de supermercado é a coisa mais caótica na minha vida. Eu não faço porque eu não sigo, né? Então, alguém que tem planilha faz isso, eu falo, meu Deus, mas dá certo. Eu administro a minha vida suficientemente bem para me conduzir, sem precisar que alguém pegue minha mão e me conduza. Sim. Cris, mas É é o que tal ainda- do autoconhecimento, né? Eu ia Eu falar falo agora, se eu você ia falar falou que você agora, fez, porque- eu acho que é o segredo Não, começa eu por ia aí. falar isso agora, porque se ela Quando já você não tem sabe, autoconhecimento, você transfere para o outro Não, tomar as isso. decisões por você. se ela sabe que a lista não funciona, vai usar a lista para quê? Sim. Isso. Você vai achar um outro método. Sim. Porque isso é fazer o que está de acordo com a sua personalidade, né? Sim. Cris, eu já queria, Vai. acho que a gente vai acabar prolongando, entrar nesses aspectos, porque esses conflitos que são inicialmente de casais, homem e mulher, eles acabam reverberando e tomando uma proporção gigantesca, né? Foi citado que existe um machismo muito grande, ainda existe, né? E aí surgiu esse movimento da mão, que é o feminismo, né? Lá na década, acho que foi de 60, se eu não me engano, século XIX, na verdade, né? Que é o sufrágio, necessidade de votar das mulheres e tudo mais. Depois foi sendo ampliado para as questões sociais, né? Posição da mulher na sociedade em relação ao trabalho, ganho iguais dos homens e tal. E aí, mais recentemente, lá em 1999, surgiu, não sei se vocês conhecem, eu conheci há pouco tempo e fiquei também abismado. Mas esse movimento chama Red Pill. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Não, vocês que são mais jovens não conhecem? Não. Conhece? Conhece? É um movimento que traz a questão Conhece, Fábio? que a mulher, ela basicamente se apoia no homem de sucesso, que ela busca os homens que têm algum tipo de ascensão social e que essa igualdade não deve de fato existir em alguns aspectos, né? Então eles são quase uma oposição ao feminismo. Não estou fazendo apologia nenhum nem ao outro, não concordo assim na fundamentação nem com nenhum dos dois, né? Porque acaba generalizando e aqui no feminismo todo homem não presta e lá no Red Pill nenhuma mulher também presta, né? Então não é possível que seja verdade nenhum nem outro. Mas o que a gente quer entender é como que essas pessoas vão guardando essa mágoa no coração, né? Para generalizar que todo mundo não presta. Porque não é possível que ninguém na sociedade, né? Que a gente não consiga conviver com alguma pessoa que seja realmente boa para construir junto. É difícil? Concordo. Mas existe, né? Sim, Tem gente que está vivendo E por isso. que tá tão difícil de casar essa coisa de relacionamento? Por que hoje a gente não encontra essas E as pessoas? pessoas estão perdidas. Pois é, eu acho que a gente cai novamente. Vai ficar repetitivo, mas assim, olha, se Mas você... é por causa se você- disso também. O movimento Red Pill coloca coisas que, de certa forma, têm o seu fundamento. Mas é uma bolha ainda, né? Mas o feminismo também. O feminismo é uma bolha maior, né? Já tá aí há faz tempo. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? De uma forma geral, se você não tem o mínimo de autoconhecimento, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas se você não tem o mínimo de autoconhecimento, de saber o que você quer da outra pessoa, do que você permite ou não numa relação, do que você está disposto ou não a doar e a receber, se você não sabe para onde você vai, né? Como diz lá o coelhinho do país, qualquer lugar serve, mas se você não sabe, poxa,